Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a representação de personagens negros na mídia de massa. A mídia de massa tem uma longa história de incompetência no desenvolvimento dos seus personagens negros, baseada em estereótipos e falta de protagonismo. Sempre houve um descaso em dar profundidade para esses personagens, normalmente usados em papéis secundários como alívio cômico, em situações de pobreza ou criminalidade. Com o passar dos anos, houve um avanço. Hoje vemos mais personagens negros tendo papéis importantes em filmes, séries e programas de TV, como Pantera Negra, Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris, A Cor do Poder e A Mulher Rei. No entanto, ainda há dificuldades em desenvolvê-los além da sua etnia. Muitas vezes, a grande mídia se preocupa mais com o lucro do que com a qualidade narrativa e humana dessas representações. Bem, nossa equipe preparou uma entrevista com 2 pessoas da Escola Rogério Frois para responder nossas perguntas sobre o assunto. Vamos ouvi-las? Quais são alguns dos estereótipos comuns associados a personagens negros na mídia de massa? Bom, na maioria das vezes são estereótipos de marginal, né? Ser bandido, traficante. Na maioria das vezes esse é o estereótipo que eles colocam pro homem negro, né? Pro homem, no modo geral, o homem negro, né? Rapaz, assim, na mídia, o personagem é sempre um secundário, que não faz muita importância na história. Às vezes é um escravo, um desertor, um traidor, um duas caras, essas coisas. Que é um pouco revoltante, porque assim, a gente não é desse jeito. E só tem esse papel, não. Existe, tipo, o Sherlock Holmes, ele era uma pessoa extremamente inteligente e ele era negro. O Pelé é uma pessoa altamente habilidosa com futebol, era uma pessoa caridosa e era negro. Ou seja, esse estereótipo que a mídia nos trata como um escravo, duas caras, um traidor, é algo assim, revoltante mesmo. Como a falta de representação e protagonismo de personagens negros na mídia pode afetar a autoestima de crianças e jovens negros? Olha, eu vou contar assim uma coisa pessoal na minha vida. Quando eu era criança, eu não via muitos personagens que eu queria assim me representar, porque todos eram branco, era sempre os que tinham era sempre um vilão ou algo parecido. Porque aí eu não queria ser um vilão também, porque é criança, né? Mas eu não me sentia parte da sociedade por conta disso. Eu me achava feio por conta da minha pele. Quando eu desenhava, eu sempre desenhava os personagens brancos. Nunca desenhei os personagens da minha cor, entendeu? Porque eu achava aquilo ali feio, porque não me conseguia me representar naquilo ali, eu não me aceitava. Até que eu cresci e consegui me aceitar, porque, assim, é uma diferença minha que eu gosto muito agora. Eu amo a minha diferença agora. Bom, uma vez eu até vi uma reportagem de uma atriz, Sharon Menezes, né, a atriz brasileira, que ela disse que quando criança ela era muito triste porque não tinha princesa preta. Então a mãe dela escreveu um livro, né, de uma princesa preta para ela. Então eu acho que é muito importante que realmente tenha a representação, né, principalmente na primeira infância, a criança com imagens, princesas, né, negras, para que elas se sintam representadas. Como a grande mídia pode melhorar a representação de personagens negros em suas obras? Colocando mais novela, como tem ocorrido, né? Novelas com papel de destaque, de protagonismo, como a gente tem visto. Eu acho que é muito interessante que tenha esse tipo mesmo de representação, de representatividade, que não seja só novela de época, de escravos, né? Onde o preto sempre é representado pelo escravo, né? Sendo escravizado. Eu acho interessante ter o papel da mocinha, do dentista, do médico, do advogado negro. E é isso. Dando mais destaque em personagem assim, dando importância a personagem negra assim, bem tipo, deixando um personagem importante.
Tipo, um mestre que ensina alguma coisa pro personagem principal, que aquilo ali vai ser super importante pra ele. Ou alguém muito importante para esse personagem, que vai fazer diferença pra ele e mudar a forma de pensar dele que tinha antes. Ou até mesmo o personagem principal, né? Obrigada. Qual é o papel dos artistas negros na criação de obras que representam sua própria experiência e representatividade? Bom, é para que ele mesmo conte a história dele, né? Do negro contando a história do negro e não do homem branco, do europeu contando a história do preto, né? Porque ele precisa ter a própria voz, né? E falar sobre, e não outros, o europeu falando. Né? Então, assim, que essa representatividade do negro é muito importante, tanto para ele próprio como para todos, né? Obrigado, tia. No fim, não se trata só de entretenimento, mas de identidade, autoestima e futuro. Reduzir personagens negros a estereótipos limita sonhos e apaga histórias. Quando recebem papéis profundos e protagonismo, novas gerações podem enxergar e acreditar em si mesmas. Por isso, é essencial garantir dignidade, oportunidades e narrativas que reflitam a riqueza da experiência negra, construindo um imaginário coletivo mais justo e plural. Espero que com esse vídeo você possa refletir sobre a importância da representatividade e da valorização das histórias negras. Obrigada por assistir. Até mais.